Não é novidade para ninguém que a narrativa de Eiichiro Oda é uma das mais magníficas no mundo dos animes e dos mangás. Porém, trazer Kozuki Oden de volta para o enredo parece ser bem perigoso. E vamos falar sobre isso, como aquele Oden pode ser o verdadeiro Oden. Ficou confuso? Então seja bem-vindo ao Tudo é Canônico até que o Oda prove o contrário. Roda a vinheta. O final do capítulo 1007 foi incrível, não é mesmo? Mas e você? Acha que aquele Oden é falso? Eu sinceramente pensei muito sobre as possibilidades, as que são prováveis e aquelas que são improváveis. E antes da gente falar sobre a nossa teoria de fato, vamos aqui falar sobre algumas possibilidades, porém que eu não acredito que sejam elas. Possibilidade número 1. Aquele Oden é um desenho do Kanjuro. Tá aí uma coisa que muita gente está apostando. Muitas pessoas estão apostando que seja um desenho do Kanjuro como forma de vingança ou como forma de redenção. Muitos podem crer que Kanjuro, após sua derrota, queira realmente lutar ao lado da aliança e redimir-se pelos seus crimes. Porém, uma coisa que me leva a crer que não é um desenho de Kanjuro é o kimono. Todos nós sabemos que o Oden ele usa um kimono mais curto e aqui ele está com o kimono mais longo. Todo mundo sabe que o Oden gostava de expor aquelas pernas saradas e peludas dele. Porém, pro Kanjuro, a morte do Oden foi há pouco tempo atrás. Não faria nenhum sentido ele desenhar o Oden com um kimono mais longo. E também tem um outro detalhe aqui, galera. Eu sei que muita gente pode olhar aqui nos comentários e falar: ah, mas o Oden ele realmente usava um kimono mais longo quando ele era Daimyo de Kuri. Sim, ele realmente usou um kimono mais longo quando ele era Daimyo. Porém, cara, o Kanjuro, 90% do tempo que ele passou com Oden, ele viu ele com aquele kimono clássico que as pernas dele ficam expostas. Seria um grande furo pro próprio Kanjuro fazer aquilo. Então, enfim, não acho que seja um desenho por esses fatores. A outra possibilidade que todo mundo tá cogitando é que seja a raposa Onimaru. Bom, se for Onimaru, até que tem uma certa lógica. Porém, tem uma coisa que não me convence que seja Onimaru. A raposa Onimaru tem um profundo respeito por Kawamatsu e por todos aqueles que partiram anos atrás. Onimaru sempre protegeu o cemitério de invasores. Não faz o menor sentido alguém que tem um profundo respeito pelos samurais mortos no passado usar a imagem de Oden para chegar até as bainhas. Então por isso eu creio que não seja Onimaru, porque ele tem um profundo respeito e admiração por Kawamatsu. Seria um grande desrespeito vindo do personagem usar a imagem de Oden para poder chegar até eles. Outra possibilidade que eu vejo muitas pessoas considerando é que seja Katarina Devon. Mas eu te pergunto, por que... Censura isso na edição depois, por favor. Alguém do bando do Barba Negra estaria logo ali com as bainhas. Por que a Katarina Devon iria perder tempo com as bainhas que estavam prestes a morrer ali? Por quê? Sabe? Não tem a menor lógica. E também outra coisa, muita gente comentou que poderia ser o Bonchan. E galera, não tem nada que consiga estabelecer que o Bonchan estaria ali em Wano. Porra, cara, ele virou a rainha de Impel Down depois que o Luffy escapou junto com os outros. Não faz o menor sentido que seja um Bonchan ali, até porque o mesmo não tinha nenhuma relação com o país de Wano. E agora que a gente descartou todas as possibilidades, ou pelo menos a maioria, vamos finalmente aqui com a nossa teoria. O fundamento principal para a nossa teoria é a Akuma no Mi de Lady Toki. Sabemos que ela pode ir para o futuro e que ela pode mandar alguém para o futuro. Porém, e se ela conseguir mandar alguém para o futuro por um período de tempo indeterminado? Você acha isso impossível? Logo no anime que tem ilhas no céu, monstros que partem o céu ao meio, civilizações na lua, entre um monte de coisas que não fazem o menor sentido. Então, é aí que tá. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Esse Oden é na verdade o Oden do passado, antes dele morrer. Oden de fato está morto, ele não ficou vivo por esses 20 anos, mas ele só é de um tempo ali um pouco antes do mesmo morrer. Se for para chutar qual período que esse Oden veio,
eu diria que esse é o Oden momentos antes da execução dele. Ali quando o Oden ainda estava na prisão e tal, ele estava sem as espadas. Isso explicaria o motivo dele não estar com a Ema e nem com a outra espada que infelizmente eu esqueci o nome. E também é aí que tá, o Oden, ele tá morto. Ele não voltou à vida como muita gente está pensando. Essa teoria explica o motivo dele continuar morto, porém do porquê ele está ali no futuro. E uma das coisas que me incentiva a pensar dessa maneira é o que, durante o flashback de Oden, o mesmo escreveu uma carta para Toki que, caso ele morra, ela teria que usar os poderes dela. E mais, a Toki disse no final do capítulo 972, abre aspas, quem disse que você vai morrer? Fecha aspas. E ela podia obviamente estar falando aquilo porque ela confiava no poder do Oden? Sim, mas lembrando que a profecia de 20 anos foi feita por Oden e não por Toki. Como ele sabia qual seria o tempo exato para as bainhas ir para o futuro? Qual seria o tempo exato para eles irem? Para onde eles deveriam ser mandados? E é muito simples, porque ele já estava lá. Ele estava lá na guerra. Isso vai de encontro com tudo. Você ainda tá duvidando? Então, vem comigo. Bom, a nossa explicação aqui é o seguinte. Toki mandaria Oden para o futuro. Lá ele encontraria os novos herdeiros da vontade de vencer Kaido e os salvadores de Wano. E por isso ele estava tão confiante quando protegeu as bainhas e quando disse a Kaido para ele ficar mais forte enquanto ele podia. Porque ele sabia do resultado, ele já havia encarado Kaido 20 anos no futuro. Mas você deve estar perguntando a si mesmo, se esse Oden é do passado, como ele iria voltar para o seu tempo? Do mesmo jeito, Toki traria ele de volta. Não é algo tão impossível para quem já viu Dragon Ball Super ou The Flash. Vamos usar o exemplo de Dragon Ball Super aqui. Quando o Goku Black foi para o passado e ele enfrentou o Goku, houve um momento bem ali na luta do Goku contra o Black em que a linha do tempo começou a puxar ele de volta. Mas aqui no nosso caso seria a Toki. Sabemos que ela pode mandar alguém para o futuro, então não seria tão impossível ela mandar alguém para o futuro por um período de tempo, e quando aquele tempo acabasse, essa pessoa voltaria para o seu local de origem. Isso explicaria porque o Oden está com a falta das espadas, com um kimono diferente, porque ele estava ali num período em que ele estava sem as espadas e que ele provavelmente pegou um kimono longo. Isso é simples, ele foi para o futuro, ele ajudou na batalha contra Kaido e quando ele voltou para o passado, ele conseguiu voltar para o tempo e fazer com que as coisas acontecessem perante aquele futuro que ele viu, aquele futuro que ele participou. Pense comigo que da hora seria o Oden lá no passado, na verdade ele está tentando fazer com que aquele futuro que ele participou se tornasse realidade. Ele morreria sem saber se aquele futuro que ele foi, aquele futuro que ele viveu, se tornou realidade. Isso com certeza daria uma narrativa, uma dramaticidade bem maior para a história do personagem. E com certeza deixaria o seu sacrifício bem maior do que ele realmente foi. E aí galera, então eu sou o Lucy do futuro, o Lucy da edição no caso. Enquanto eu tava editando o vídeo eu tava pensando em uma possibilidade aqui que pode ajudar muito mais essa teoria a se concretizar. É que nunca foi falado que a Toki não pode mandar alguém para o passado. Sabemos que ela não pode ir para o passado. Talvez a fruta dela permita ela mandar alguém para o passado, tipo, uma vez. E se ela fazer isso, ela fica com alguma consequência, alguma sequela, e por isso que ela não faz isso e tal. Poderia acontecer alguma coisa. O Oda deixou essa pequena brecha pra gente poder usar, então essa vai ser uma das outras coisas que podem ajudar aqui essa teoria a se concretizar, mas é isso aí, fiquem com o resto do vídeo, é nóis. Então é isso galera, esse foi o vídeo, e lembrando, o Oda pode simplesmente ver esse vídeo aqui e falar, ah lá, eu vou trollar esses otários, não é o Oden, mas o quadro consiste nisso, em tudo ser canônico até que o Oda prove o contrário.